Informações do Cruzeiro nesta terça-feira, o time se preparando para o duelo diante da equipe do Coritiba, técnico Tite esperando aí mais novas boas notícias do departamento médico, jogo importante na quinta-feira para buscar a reabilitação, terá que mexer na zaga com a ausência de Jonathan Jesus e aguardando no treinamento desta terça-feira a presença do centroavante Caio Jorge, tudo isso você confere a partir de agora. O Cruzeiro nesta terça-feira dá sequência aos treinamentos na Toca da Raposa 2 e o Tite já começa a pensar num time que deve ir a campo contra o Coritiba no jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, partida disputada na quinta-feira no Mineirão. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho já vou soltar o vídeo, né? Chegando com informações importantes aqui do nosso Cruzeiro. A gente vai estar aqui reagindo no vídeo do canal Samuca TV e 98 Live Esporte, pessoal, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então bora pro vídeo. Nesta terça-feira, deixa eu até dar uma atualizada, porque o Cruzeiro divulgou a programação da semana com jogos importantes, 2 jogos no Mineirão. Na quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba e no domingo, o duelo com o América Mineiro. Então, o time treinou ontem à tarde na reapresentação, treina hoje pela manhã, amanhã à tarde fecha a preparação para o jogo com o Coritiba e se concentra. Joga na quinta. Na sexta já tem treino de novo, em 4 horas da tarde. No sábado também, 4 horas da tarde. E aí o time concentra para o jogo diante do América. É a 7ª rodada do Campeonato Estadual e o Cruzeiro vai precisar buscar mais um resultado positivo. Mas agora o foco é total na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falei ontem que Bruno Arleu de Araújo é o dono do apito e no VAR estará Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Ele que é do Recife, ele foi VAR em alguns jogos do ano passado, quando o Cruzeiro enfrentou, por exemplo, o São Paulo no Morumbis, aquele empate por 1-1, foi VAR na vitória do Cruzeiro sobre o Bahia, foi VAR também na vitória sobre o Botafogo no Rio de Janeiro, todos os jogos do ano passado, vitória sobre o Inter por 2-1 e o empate com o Juventude 3-3. O Gilberto aí Rodrigues de Castro Júnior no VAR é sinal de bom resultado para o Cruzeiro, que isso se mantenha, né? Na quinta-feira, diante do Coritiba, a gente precisa muito já buscar reabilitação logo na segunda rodada, até porque, né? Com a estreia, a goleada sofrida para o Botafogo, o Cruzeiro hoje é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro na primeira rodada, e isso é uma marca muito ruim. A preparação que tem sequência então na manhã desta terça-feira e o técnico Tite esperando mais novas informações do departamento médico. Por exemplo, Caio Jorge, ele foi preservado no final de semana e a expectativa é de que ele não seja problema. Aliás, essa é a informação, que ele não será problema para quinta-feira, mas precisa aí fazer alguma atividade no campo hoje na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro que já não terá o Jonathan Jesus e o Chico da Costa, jogadores que agora iniciam o tratamento aí intensivo no Departamento de Saúde e Performance para voltar o mais rápido possível. O Jonathan Jesus, um período de recuperação de 6 a 8 semanas e o Chico da Costa, ele vai precisar aí de mais de um mês para retornar. Foi uma lesão muscular mais importante sofrida pelo centroavante no jogo diante da equipe do Betim. Lucas Vidalba e Luiz Sinisterra fizeram treinos parciais ontem na Toca. Vamos ver se hoje eles serão liberados para as atividades com o grupo de forma integral. Se isso acontecer, eles podem ser relacionados aí para o compromisso diante da equipe do Coritiba, quinta-feira no Mineirão. Venda de ingressos segue. Importante o torcedor dar um voto de confiança e colocar um bom público no Gigante da Pampulha para estrear bem em casa na Série A do Brasileirão. O Cruzeiro nesta terça-feira dá sequência aos treinamentos na Toca da Raposa 2 e o Tite já começa a pensar num time que deve ir a campo contra o Coritiba no jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, partida disputada na quinta-feira no Mineirão. O Cruzeiro então estreando no Campeonato Brasileiro no Mineirão, dentro de casa contra o Coritiba, campeão da última Série B. Coritiba de Fernando Seabra, hein? Olho nele. 9h30 da noite, então, esse jogo na quinta-feira. E o técnico Tite já terá problemas para essa partida, porque o zagueiro Jonathan Jesus e o atacante Chico da Costa, que deixaram o campo no duelo contra o Betim
tendo que ser substituído por conta de lesões, o Cruzeiro já divulgou o status das lesões desses jogadores. Primeiro, o zagueiro Jonathan Jesus, uma lesão mais séria. O Jonathan Jesus sofreu um estiramento no ligamento do joelho direito, vai passar por um tratamento conservador, mas um tempo de recuperação estimado muito grande, de 6 a 8 semanas, que o zagueiro titular do Cruzeiro nesse momento pode desfalcar a equipe do técnico Tite. Então pode ser até 2 meses sem o Jonathan Jesus nos gramados. E o Tite tem agora o Fabrício Bruno, tem o João Marcelo e também o Lucas Vidalba, que está voltando de uma lesão também grave, voltando de uma lesão, deve ser relacionado para esse jogo contra o Coritiba, então para montar essa zaga, e claro, o Bruno Alves e o Janderson, mas que o Tite ainda não escalou na temporada. Outro jogador que sofreu uma lesão também nesse jogo contra o Coritiba foi o atacante Chico da Costa. O Chico da Costa já sofreu uma lesão na parte posterior da coxa, uma lesão muscular, requer um tratamento menos complicado, podemos dizer assim, do que a lesão do Jonathan Jesus, mas um tempo estimado de recuperação de 2 a 4 semanas, dependendo, é claro, do grau da lesão do jogador. O Cruzeiro ainda não divulgou essa informação. Então, o técnico Tite terá um problema, pelo menos para o mês de fevereiro, e um problema na zaga muito maior. Então, de 6 a 8 semanas, o jogador pode perder mais de 10 jogos com a camisa do Cruzeiro. E mesmo assim, informação de momento do mercado do Cruzeiro é que o Cruzeiro não vai atrás de outro zagueiro nessa janela para repor essa ausência do Jonathan Jesus, mesmo o zagueiro passando um bom tempo longe dos gramados. Então o Cruzeiro, como já foi informado, inclusive a gente já trouxe aqui na 98, o Cruzeiro não vai no mercado nesse momento, a não ser que aconteçam algumas saídas nesse elenco. E uma lesão como a do Jonathan Jesus não será o suficiente, digamos assim, para o Cruzeiro ir no mercado nesse momento buscar um outro zagueiro. E aí, como que o Tite vai montar essa zaga? O Cruzeiro precisa ir no mercado buscando outro jogador? Deixo para vocês. Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, Arthur Mesquita. Tá aí o Arthur Mesquita falando todas as informações do cabuloso, a situação, ou as situações médicas, né? Tanto de Jonathan Jesus quanto também do Chico da Costa, problemas para o Cruzeiro montar a equipe diante da equipe do Curitiba. Bom, falando da situação italiana também, né? Falando do Cruzeiro, cara, a gente já havia dito no bloco anterior, né? No bloco alvinegro, sobre a situação do Alexander, e o Cruzeiro, né, Miranda, tá com essa questão médica aí, tanto do Chico quanto da do Jonathan Jesus, e preocupa, né? Porque a gente sabe que o elenco do Cruzeiro ele não é um elenco tão extenso assim. É um elenco que tem a sua qualidade, mas não é um elenco tão extenso assim. Então, o Cruzeiro aí, principalmente com esse problema na zaga, né? É impressionante como que as variáveis do futebol, como que as lesões interferem num planejamento do ano. Você perde 2 jogadores, por mais que não são titulares absolutos nesse momento, o Jonathan Jesus até é, pela ausência do Vidalba, mas que influencia todo num trabalho. A lesão do Chico da Costa é uma lesão muscular, mas ele saiu com muitas queixas. Uma lesão muscular, normalmente você até sai caminhando ali, às vezes um pouco mancando. Ele saiu completamente impossibilidade de andar. Então, assim, olhando, né? Não é uma lesão simples, pode ser que seja mais de mês. E isso é um problema. Por mais que você tenha o Caio Jorge, é um cara que vai precisar revezar. O Caio Jorge já não jogou esse jogo. Precisaria ter um revezamento. Apesar do Villarreal. O Villarreal vai ser esse cara? Vai ser esse 9? Ou vai jogar um pouco mais aberto? Vai ser o reserva do Caio Jorge? Pelo menos tem mais uma opção. Agora na zaga já é um grande problema. O Cruzeiro já não sabemos quando o Vidalba vai voltar mesmo, né? Já está treinando, quando ele poderá ser uma opção para o jogo. O João Marcelo ainda acho que falta um pouco mais para poder ser esse jogador confiável, assim, como o Vidalba foi ano passado. O Tite até falou muito do João Marcelo, falou que ele iniciou o ano bem, que ele confia completamente no João Marcelo, mas acho que ele está abaixo daquilo que o Vidalba entregou ano passado. Não é seria hoje o titular ideal da posição. Então acho que abre essa discussão. Jonathan Jesus, de 4 a 6 semanas, vale a pena trazer um zagueiro? Eu vou trazer o mesmo raciocínio que eu trouxe pro Atlético ontem, quando nós falamos de zagueiro pro Atlético. Se for para trazer um zagueiro para ser mais um reserva, para disputar uma posição ali com o Jonathan como a primeira opção, ou com o João Marcelo, eu acho que não faz sentido. Fica com os da base mesmo, fica com os meninos ali e vê o que vai acontecer. Agora, se for buscar um zagueiro, busque alguém que vai chegar para jogar, que vai tomar conta da posição, porque para mim não faz muito sentido trazer alguém para compor o elenco. Mas tá no limite, né? Esse elenco do Cruzeiro com relação à sua parte defensiva, né, Henrique? O Vidalba ainda não jogou na temporada. É bom que se diga que ele não teve nenhum minuto ainda na temporada, depois daquela lesão que ele sofreu na reta final da temporada 2025. Ele ainda não teve minutos, então o Cruzeiro ele vive nessa situação que é um pouco mais incômoda do sistema defensivo. O Chico da Costa, ele é um reserva, né? Ele é o reserva no caso do Caio Jorge, mas pra mim, fica muito claro também que o Cruzeiro teve que acelerar alguns processos em razão da emergência de competição, né? O Cruzeiro se obrigou a jogar debaixo de um temporal na cidade de Betim, e isso certamente pode ter impactado diretamente nessas lesões, né, meu caro Henrique Faria? Cabidão, com certeza, e preocupa porque teve que esticar a corda, e a sequência do Cruzeiro agora também é puxada, né?
Porque não pode relaxar, não é porque ganhou um jogo que pode relaxar no Campeonato Mineiro. Pega o Curitiba quinta-feira, domingo pega o América, depois na quarta-feira enfrenta o Mirassol e tem que dar resposta no Campeonato Brasileiro, porque começou tomando 4-0. Depois no sábado enfrenta o RT. Então tem esses 4 jogos aí que o Cruzeiro vai precisar esticar a corda. E isso pode ser perigoso pensando no começo de temporada, porque como a gente sempre fala aqui, no mundo ideal, o estadual tinha que ser pré-temporada. E esse assunto da zaga que você citou também, Cabido, hoje você tem o Vidalba, que é um cara que tá voltando de lesão, mas que quando tá em campo é um cara confiável. Vamos ver como que vai ser esse retorno dele fisicamente. O Jonathan Jesus, eu acho que é um zagueiro promissor. Eu vi muita gente criticando, passando do ponto até com o Jonathan Jesus, principalmente pela falha no clássico e no gol do Botafogo também. Vi muita gente cobrando muito o Jonathan Jesus, mas acho ele um bom zagueiro. Se o Cruzeiro for ao mercado pra trazer um zagueiro, concordo com o Rafa, não pode ser um bom zagueiro, não pode ser mais um bom zagueiro, tem que ser um cara, tem que ser o cara pra chegar, tomar conta da posição, porque é assim que você contrata pra ser um time campeão. Se o Cruzeiro quer ser campeão e não mais disputar o terceiro lugar, um G4, ficar por ali, o Cruzeiro tem que trazer um titular pra colocar o atual titular no banco, e aí você vai evoluindo o seu elenco, vai evoluindo a competitividade. Não precisa ser um cara de 30 milhões como o Gerson, mas tem que ser um zagueiro titular. É só, pode completar, Eu só ia falar da lesão. O Cruzeiro pode ter problemas diante daquilo que o Henrique falou. O Cruzeiro jogou com o seu titular contra o Betim e vai ter uma sequência de jogos que vai ter que usar praticamente esses mesmos jogadores novamente. Então, será? Agora, a gente pode falar sobre, mas é porque o Chico da Costa, a carga de jogo dele estava controlada. Acho que foi um acaso. Sim. Ele nem era o titular do time, ele tinha jogado no início, depois entrou o time titular, ele não estava com sobrecarga. E o Jonathan Jesus foi uma lesão de joelho. Aí é muito mais o jogou acaso. quase todos os jogos também. Mas eu acho que é muito mais o acaso. É claro que quando você tá mais cansado. Todos os jogos. Aí. O Jonathan, é claro que quando você tá mais cansado, porque o que protege o seu joelho? A sua musculatura. Exatamente. Pode ter alguma relação, mas normalmente as lesões de joelho são mais ao acaso mesmo, uma trombada, um giro errado. Então, eu não considero que essas lesões do Cruzeiro tenham a ver já com essa carga que foi mal dimensionada. Mas não é nem a questão de carga dimensionada ou não, é questão de exposição dos jogadores mesmo a partidas que, teoricamente, não precisavam ser expostas. Se, por exemplo, a rapaziada tivesse conseguido o resultado antes. Entende o que eu tô querendo dizer? O Chico da Costa não. O Chico não. Mas o Jonathan Chico talvez. não, o Jonathan sim. Perfeito. Aí, Sim. por exemplo, ficaram expostos em Betim. Perfeito, com Jogadores chuva, campo importantes, pesado, né? perfeito. Jogadores muito importantes. Então, assim, a gente tem que lembrar que já são 7 jogos na temporada. O Cruzeiro ele fez 7 jogos de janeiro pra cá. Quarta e domingo, todos. É realmente muito jogo. E coloca os jogadores em exposições que talvez não fossem necessárias se tivéssemos um calendário um pouco mais saudável. Mas você acha, já falando da frente que você tinha me questionado, que o Cruzeiro vai poupar o time principal nesses próximos 4 jogos? Eu acho que o Cruzeiro ele não vai ter escolha. Eu acho que ele não vai ter escolha. A escolha dele era o Betim. Eu vou te dar um exemplo. Cruzeiro, mas contra o Betim tinha um fator do técnico também, tá? Qual o fator? Da Se cabeça? Perde, Mas e contra o América? Então, mas tem um jogo contra o Curitiba antes. E o jogo se do você, Curitiba? Se você vence o Curitiba, por exemplo, você, querendo ou não, você já alivia a pressão contra o América. E aí você acha que o Cruzeiro vai trocar o time contra o Ô, América? Rafa, precisa do resultado no Mineiro, Cabito. precisa do resultado no Mineiro. Precisa do resultado do Mineiro. Mas a verdade é que o Cruzeiro tem Curitiba no Mineirão e Corinthians no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. E no meio tem o jogo do América. E o time já foi forçado a jogar debaixo de temporal em Betim. Eu concordo com você, Cabido, mas pra mim vai sair da lógica. Se você põe seu time titular contra o Betim Então, e depois contra o América, um adversário teoricamente bem mais difícil, você põe seu time reserva. Não é colocar Pra o mim time não faz reserva. sentido. É mesclar quem tá melhor condicionado. Como aconteceu, por exemplo, com o Betim na hora que o Caio Jorge sequer é relacionado Mas ele com o só confronto. saiu porque ele tinha algum problema físico. Se ele tivesse fisicamente normal, ele teria jogado. Eu, particularmente, acho esse jogo contra o América de grande risco físico. Grande risco físico. A gente falava da situação do Tite contra o Betim, mas contra o América é no Mineirão. Já imaginou o Cruzeiro tropeça contra o América no Mineirão? A pressão que vai ser. Não, mas tem também essa, entre aspas, facilidade de você não ter uma viagem, de você fazer os 3 jogos em sequência no Mineirão. Mas eu, particularmente, acho que vai ser muito difícil a equipe titular do Cruzeiro entrando em campo contra o América. Não. Toda. Eu acho muito difícil. Pra mim, a estratégia, independentemente do momento, se você tem um planejamento, se você vai colocar um time titular só pra segurar a cabeça de treinador, pra mim eu acho um grande erro de estratégia. Se você tem um planejamento, acredita no seu treinador... Mas é ele que fez o planejamento. Então, pois é, você tá com medo de perder emprego, por isso ele botou o time pra jogar, eu acho errado. Em condições, eu acho mas errado. em condições normais. Em condições normais, tá? Do Cruzeiro já tendo pontuado alguma coisa mais interessante no Campeonato Estadual. O jogo contra o Betim era jogo de poupar. Não tem dúvida nenhuma. Até o do América, Cabido. Até o do América. O ponto do brasileiro agora contra o Curitiba é o mesmo ponto contra o Flamengo daqui a 10 rodadas, não sei quantas. É o mesmo ponto contra o Atlético daqui a 5 rodadas. E essa carga que pode ser dada agora aos jogadores pode refletir agora, de lesões agora, ou pode refletir daqui a 3 meses, na carga da condição física do jogador. O Atlético sofreu isso no passado. Também. Ele teve aquela arrancada no Mineiro, teve um oba-oba, que ganhou não sei quantos jogos seguidos, nem gol tomava. O Everson passou 6 ou 7 jogos sem tomar gol. Então teve aquela coisa, passou o início do Brasileiro, o Atlético começou a sofrer. Questões técnicas, táticas, sim, mas a física, eu não tenho dúvida que também interferiu. A física, ela tá muito importante, ela tá refletindo diretamente no jogo do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro, ele tem ficado um pouco mais aquém, principalmente na etapa final, também, não só, obviamente, mas também em razão da sua
parte física. Aproveitar e ouvir o técnico Tite, que falou após a partida diante do Betim sobre o momento de pressão que ele vive no comando técnico da Raposa. Eu não sei se existe virada de chave, eu acredito em continuidade de trabalho. Mas eu também tenho, historicamente, todos os títulos que um técnico pode ter na sua carreira. Eu tenho todos, com exceção de ser campeão mundial pela seleção brasileira. Os outros todos eu tenho. Mas tem uma coisa em comum. Sempre nesses títulos que eu conquistei, estando junto com a equipe, adversidades aconteceram. Momentos difíceis aconteceram. O limiar aconteceu. A situação da adversidade, do resultado negativo aconteceu. E a equipe tem que se forjar a essas adversidades. É isso que me deixou satisfeito, fora o resultado, esse desempenho e essa capacidade dela absorver situações difíceis, porque elas acontecem. E para forjar uma equipe que ela é campeã, e o Cruzeiro está buscando o título, o Tite veio para buscar título também. Não pense que eu vim aqui porque o histórico traz, ele é forjado em cima de adversidades desses momentos. Por merecimento, obviamente, o Tite merece o cargo de treinador do Cruzeiro. É um cara que tem um currículo que é, sem dúvida nenhuma, o maior do Brasil, né? O mais brilhante técnico do Brasil da atualidade, pelo menos no seu LinkedIn, viu, meu caro Rafael Miranda? Será? De LinkedIn? O LinkedIn dele é bruto. É, né? O LinkedIn dele é bruto. Ele falou que ele ali é forte, ele ganha tudo, só não ganha a Copa. Você é fortíssimo, cagou tudo, velho. Ele liderou 2 eliminatórias. Não, liderou não. Ele Mastigou todo mundo, comeu né? com farol. Inclusive, a gente questionando sobre até a qualidade dos nossos vizinhos aqui durante a Copa do Mundo. Perdeu a Copa. Mas faz parte também do jogo, né? Ganhou uma Copa América, estadual, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Mundial de Clubes. Ele tem tudo, né? A diferença Ele tem, assim, porque ele tem. se a gente pegar, por exemplo, o Abel agora, ele tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil. Copa do Brasil não, Mundial. né? Não tem Copa do Brasil? Não, Palmeiras? O nesse Abel tempo. não, o Abel não. Mas ele tem o, É verdade, ele o tem Abel, o acho que Paulista. nunca o Palmeiras não pegou nenhuma Copa do Brasil esses últimos anos, né? Mas o ponto aqui é que ele, dos técnicos tupiniquins, e aí eu não tô indo, não colocando o pessoal os estrangeiros, no caso, Até se né? colocar Principalmente o Abel, né, como você citou, mas assim, o currículo dele é invejável. Eu tava só invejável. tentando lembrar, assim, comparar, do currículo mesmo. E assim, comparar o currículo dele com o do técnico Leonardo Jardim, gente, é piada também, tá? Mas... Ah, isso é bom falar, viu, Cabide? Não, tem que É falar bom isso. falar, Mas tem alguns detalhes que estão impedindo o Tite de dar uma continuidade mais ativa à sua carreira, né? E me chama a atenção a crise que se instalou no Cruzeiro, muito em razão, sim, não vou isentar aqui o Tite pela baixa performance da equipe, mas pela rejeição inicial que ele tem. Ele já chega com uma rejeição que, pra mim, ela é desproporcional para o tamanho de técnico que ele é. Ah, ele fez um péssimo trabalho no Flamengo. Cara, péssimo trabalho é meio forte, não foi um trabalho bom, mas péssimo trabalho. Ah, ele fez um péssimo... Ele deixou o Flamengo na final da Copa do Brasil. Por exemplo. Quando ele saiu do Flamengo, foi isso? Mas no Flamengo tudo é muito, sabe? Ou ganha, se não ganha já começa a uma crise mais forte, porque realmente eles são donos do dinheiro, eles têm o dinheiro do futebol brasileiro e eles têm uma certa obrigação de competir num nível mais alto. Mas, cara, pra mim é desproporcional. Mas cabe também ao Tite mostrar que ele é um cara capacitado, fazendo jus à carreira e o currículo que ele tem. É muito por aí. Ele precisa dar uma resposta. Ele precisa treinar esse time. Esse time precisa se colocar um pouco melhor dentro de campo, né? É um time que tem talentos, mas alguns talentos podem estar superestimados, outros subestimados. Enfim, ele tem que fazer a leitura correta. Me chama a atenção da falta de reforços do Cruzeiro, tá? Ah, Cabido, o Cruzeiro gastou 27 milhões do Gerson. Sim, mas é uma peça. Desde o ano passado, eu já venho batendo na tecla que o Cruzeiro precisa de ter mais ou menos 2 jogadores por posição. E não tem. O Cruzeiro, por exemplo, agora não tem reserva pro Caio Jorge. O Cruzeiro agora não tem mais 2 reservas à altura para a zaga. A lateral direita tem 2 jogadores que são muito inconstantes. Estão muito inconstantes, né? Os pontas do Cruzeiro tem o lado esquerdo, né, formado, por exemplo, pelo Arroio, pelo Sinisterra e pelo Wanderson, mas a verdade é que o Arroio dá indícios ali que pode ser um pouco mais titular, mas a verdade é que também o futebol deles ainda tá ali num padrão que, pra mim, é abaixo do que se esperava. Enfim, o Cruzeiro ele tem algumas situações que ele precisa resolver, mas a resposta do Henrique precisa ser rápida, se tratando de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não pode deixar de pontuar jamais contra o Curitiba. Só corrigindo uma gafe que a gente daqui, o chat até mandou, lembrando, o Abel ganhou a Copa do Brasil de 2020 Acabei contra o de Palmeiras. conferir aqui também. Assim que ele chegou, então, né? Ele chegou em outubro e a estreia dele foi contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Ele vence esse jogo e depois ele se sagra campeão no final da temporada. Só em cima desse assunto, então, Cabidão, vamos lá. O Tite, eu entendo essa rejeição do torcedor com o Tite. Principalmente aqui em Minas Gerais, porque o último trabalho do Tite aqui em Minas, ele participou do rebaixamento do Atlético, e depois do trabalho dele aqui em Belo Horizonte, que ele se tornou um técnico de elite como ele é hoje. Quando ele trabalhou no Atlético, ele não era esse cara. E na seleção brasileira, a gente elogia porque a gente acompanhava, a gente assistia todos os jogos, observava como a seleção jogava. Mas pro torcedor comum, se a seleção não ganhar a Copa do Mundo, não adianta. E aí depois ele pega um Flamengo, que tinha expectativa
é o técnico da seleção brasileira com o melhor elenco do país. Ele tem que ganhar, e não ganhou. Então eu entendo essa desconfiança e o torcedor não gostar do Tite, apesar de muita gente ainda achar que ele é aquele cara que joga na retranca, que joga se defendendo e vai apostar no contra-ataque. O Tite já não é esse cara há muito tempo. Mas eu entendo e o torcedor tá no direito de gostar ou não do treinador. Eu acho que a única questão é, o Leonardo Jardim tem que ser passado na cabeça do torcedor do Cruzeiro. Não dá pra ficar comparando o Tite com o Jardim o tempo inteiro, porque são treinadores muito diferentes. E repito que eu sempre falo aqui, quem abandonou o Cruzeiro foi o Leonardo Jardim. Ele que pediu o boné, ele que pediu pra sair. Em relação ao mercado... Ele que deu pé, moça. Não dá pra ficar falando do Jardim assim. Em relação ao mercado, Cabide, eu acho que o Cruzeiro fez certo. Perdeu o Gabigol? Pegou o espaço na folha que tinha do Gabigol e trouxe outro cara que chegou pra ser titular, que é o Gerson. A base do time do Cruzeiro tá montada. O Cruzeiro tem um time que brigou pra ser o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, brigou ali em cima até o final do campeonato. Você trouxe uma característica diferente pra reserva do Caio Jorge, que aí você tem uma alternativa de jogo, e trouxe um cara pra ser titular, que é o Gerson, que seria titular em qualquer time do futebol brasileiro. Você tem um jogador ali que pode voltar a ser útil nesse time que sofreu com lesões na temporada passada, que é o Matheus Henrique. Em relação à lateral direita, a zaga, eu acho que aí sim poderia chegar um cara pra ser titular, mas eu acho que tem muito mais relação com a fase dos jogadores, que muitos ali tiveram o melhor ano da carreira em 2026, e que no começo o melhor ano da carreira em 2025, e no começo de 2026 estão sendo prejudicados. Não dá pra montar um time só com Gerson, Matheus Pereira, Então, Caio Jorge. não dá. Mas a questão aqui é se os reservas vão entrar e vão manter o nível. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de um elenco do Cruzeiro ano passado que chega pra essa temporada, mas não tem Libertadores não, tá, gente? O Cruzeiro vai ter que conciliar Libertadores e Campeonato Brasileiro o tempo todo. E aí? Mas tem um detalhe. Sem qualidade, gente, sem qualidade no banco, não vai resolver problema. Mas tem um detalhe, Cabido. Primeiro, se for tomar por base o currículo do Tite, ele não pode ser questionado em momento nenhum. O que questiona os trabalhos do Tite são os trabalhos recentes do técnico Tite, do Adenor Leonardo Bach. Isso que questiona. O que questiona o trabalho do Tite são os resultados. Até o maior técnico do mundo, se não der resultado, ele vai ser questionado. Isso é para qualquer profissional, isso é para qualquer treinador. Então, se o Tite não mostrar o resultado, ele vai ser questionado independentemente do currículo dele, na minha opinião. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma hora o trabalho do Tite vai ter que entrar. Concordo plenamente com o que o Henrique falou, e ainda que eu falei isso mesmo na jornada esportiva no último final de semana, mas uma hora o trabalho do Tite vai ter que entrar. Porque senão não vai adiantar, o Cruzeiro não vai performar. E um outro ponto, se o Cruzeiro quer ser um time campeão, quer ser um time que vai brigar por títulos, não dá pra contratar reforços a médio e longo prazo. Não dá pra contratar reforço que tem uma disparidade técnica em relação aos titulares. Chico da Costa nem se aproxima, na minha opinião, não se aproxima de Caio Jorge. O Cruzeiro não tem jogadores no banco de reservas que se aproximam dos titulares, salvo alguns outros jogadores. Mas se o foco do Cruzeiro é, esse ano, ganhar títulos, mais do que fez no ano passado, que é se aproximar da Copa do Brasil e se aproximar do Campeonato Brasileiro. Mas ganhar títulos, ser protagonista, não dá pra contratar reforços a médio e longo prazo. Arroio joga bem, é um bom jogador, Sinisterra é um bom jogador, mas pra chegar e ser campeão, precisa de jogadores prontos que cheguem e vistam a camisa. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!